Fala galera, beleza? Aula 13 hoje, e a nossa aula 13 nós vamos dar um pause em Físico-Química e nós vamos voltar para Química Geral. Só que agora nós vamos falar sobre um assunto muito importante na Química Geral. É o mais importante na Química Geral, só que ele é dividido em duas partes aqui no nosso curso extensivo Enem. Eu vou fazer duas aulas. Por quê? Porque a primeira aula vai ser sobre tabela periódica e a segunda aula sobre distribuição eletrônica. Você vai falar assim, nossa professor, mas o que tem a ver? Tudo a ver. Então, senta aí, toma aquela água, dá uma relaxada e olha a vinheta aí. Beleza, galera, tabela periódica vem de um assunto que é muito importante para a química, tá? Quando a gente pensa tabela periódica, eu penso assim, eu vou decorar Lina, Cama, Robson, Crusoe, francês. Para tudo. Tem um lembrete muito importante aqui para vocês. Nunca decore a tabela. Mas vai facilitar a minha vida. Não vai não. Tem outros aspectos que facilitam muito mais a sua vida do que decorar a tabela periódica. Eu sempre falo isso, a tabela periódica é um livro. Você lê a tabela, você interpreta. Você viu? Até arrepiou aqui. Você interpreta a tabela, você entende. Então não precisa decorar, beleza? A tabela ela começou lá atrás, ordenada por massa, beleza? Não vou falar sobre o histórico da tabela, porque não é necessário, isso não é cobrado no Enem, tá? Então o histórico da tabela a gente deixa de lado. Mas tem dois nomes aqui que a magia da edição vai colocar para vocês agora. Henry Moseley e Mendeleev. Esses dois caras, eles tiveram o contexto muito importante na tabela periódica. Eles foram os últimos, vamos dizer assim, a chegar na tabela periódica moderna, tá? Como é ela vista hoje. E vou dar uma licencinha aqui para vocês. Essa é a nossa tabela, tá? E aqui nós temos as propriedades, como elas são, como ela é no modo geral, tá? Professor, o que eu tenho que saber dela? Vamos lá. Nós temos que saber que a tabela era formada por famílias e períodos. O que é família e o que é período? Cada coisa tem um significado muito louco dentro da tabela. Exemplo, período ou camadas são as 7 linhas horizontais, tá? Linhas horizontais, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, até chegar na 7ª linha. O que significa isso? A camada de um átomo. Aí você fala, o que tem a ver, professor? Por que a camada de um átomo? Na tabela, na aula de distribuição eletrônica, vocês vão ver que é muito mais fácil entender. Mas só para relacionar, só para vocês se ligarem um pouquinho. Por exemplo, o átomo de hidrogênio está localizado aqui. O átomo de frâncio está localizado aqui. Ou seja, nós temos uma distância muito grande entre o hidrogênio e o frâncio. E o que significa isso? O hidrogênio ele só tem um elétron. Então eu só preciso de uma camada. O frâncio tem um monte de elétron. Então eu vou precisar 7 camadas, tá? Então imagina o seguinte, se você precisar carregar muita roupa, você vai levar uma mala maior, certo? Porque você precisa carregar muita roupa. Se você precisa carregar pouca roupa, você não vai precisar levar uma mala do tamanho do mundo. Você vai levar aquela de mãozinha, aquela pequenininha, aquela maletinha, né? E aí é óbvio que aqui você vai descer, ou seja, aumentar conforme o tanto de elétron, conforme a capacidade, o que você precisa carregar, tá bom? Então, vamos lá, linha horizontal, número de camadas, beleza? Nós chamamos isso de período, tá? Então, por exemplo, um átomo que está lá na 4ª linha horizontal da tabela periódica, ele está, ou seja, se ele está na 4ª linha, significa que ele está no 4º período, tá? Quando a gente entrar na aula de distribuição eletrônica, vocês vão ver como funciona a distribuição eletrônica e como vocês encontram esse elemento químico dentro da tabela. Firmeza? Então vamos lá. Depois do período que eu já falei para vocês, agora eu vou falar da família. A família era um pouco mais complexa do que o período. O período é algo mais rapidão, 7 linhas, fechou. Só saber o número de camadas. A família, ela é dividida em duas. Nós temos a família A, que ela é composta aqui, 1A, 2A, depois da 3 até a 8, certo? Tudo isso é família A. E no meio da tabela periódica, tudo isso aqui é chamado de família B. Então, eu vou dividir entre família A e família B. A família A, ela começa desse lado aqui, ela dá um pause e ela retorna aqui.
Dentro da família A, nós temos uma coisa muito boa, porque é uma característica da família A que é muito legal. Presta atenção nessa parte. Todos os elementos que estão na família A, os números de elétrons que estão na última camada é o número da sua família. Como assim, professor? O Na, por exemplo. O Na está na família 1A. Significa que ele tem um elétron na última camada. Olha que louco. O cálcio está na família 2A. Significa que ele tem 2 elétrons na última camada. E aí já entra na distribuição eletrônica. 3A. 3A começa com o boro. Nós vamos chamar de família do boro. Já já eu vou falar o nome de todas as famílias. Professor, por que família do boro? Porque já que ele é o primeiro cara, é como se ele fosse o chefe. Todo mundo, todos os outros elementos químicos, eles seguem a característica do boro. Todos os outros. Então por isso que nós chamamos aquela galera de família do boro. Aqui nós temos a família do carbono, a família do nitrogênio. Aqui já não é mais família do oxigênio, nós chamamos de calcogênio. E aqui também não é família do flúor, aqui é halogênio. Beleza? Então é isso que vocês têm que entender, a relação de o que eu tenho que saber da tabela. Eu tenho que saber as famílias e como elas se comportam, tá? Esses nomes são muito importantes. Então vamos lá, vamos falar todos. Família 1A, metais alcalinos. O que significa ser um A? Essa parte eu quero que vocês prestem muita atenção agora. 1A, ele não tem um elétron na última camada? Legal. E aí nós vamos falar sobre o negócio regra do octeto. Essa parte da regra do octeto eu vou entrar na aula de ligações químicas. Aí eu vou destrinchar a regra do octeto. Mas eu vou dar só uma ideia nessa aula. A regra do octeto é muito simples. Ela vai dizer o seguinte, para todo elemento químico que quer ser estável, tem que respeitar a regra do octeto, certo? Ou seja, tem que ter 8 elétrons na última camada. E aí acontece o seguinte, o cara que está na família 1, ele tem 1. Legal? O cara que está na família 7, ele tem 7. Então, como é que eu faço para um cara que está na família 1 respeitar isso? Você vai fazer com que ele perca um elétron, enquanto o cara que está na família 7 ganhe um elétron, porque esse cara está muito mais próximo de 8. Quem tem 7 está mais próximo de 8. O que tem 1 está mais próximo de 0, vamos dizer assim. Nossa, professor, mas quando ele perde ele fica com 0? Não. Quando ele perde ele vai para a camada dele mais interna. A camada dele mais interna tem 8. Olha que louco, tá? Então o exemplo do Na, só para vocês se ligarem. O Na, ao todo, no esquema dele, ele tem 11 elétrons, tá? Ao todo. 2 na primeira camada, que é a camada K. Na segunda camada ele tem 8, que é a camada L. Na terceira camada ele tem 1. Tá? Que é a camada M, K, L, M, ó a ordem. Então vai, a camada K ele tem 2, a segunda ele tem 8, 10. Com 1 da última ele tem 11 ao todo. Quando ele perde esse 1, porque ele quer perder, já já eu vou falar sobre propriedades periódicas, vocês vão entender o porquê que ele quer perder, tá? Lógico, né? Mais perto do 0 do que perto do 8, né? Concorda comigo, regra do octeto. Então ele quer perder. Ele vai mandar esse elétron embora. Quando ele manda esse elétron embora da última camada, ao mandar essa última camada, ó, deixa de existir. E a última camada passa a ser a camada L, que tinha 8. Olha que louco, K, L, M. M deixa de existir, passa a ser a camada L. Então a camada L tem 8 elétrons. É isso, firmeza? Então esse cara quer perder. Enquanto esse cara aqui, ó, o flúor, que ele já tem 7, ele quer ganhar. Então uma ligação, por exemplo, entre Na e F, o Na doa para o F. Outro exemplo, NaCl, que é o sal de cozinha. E aí nós vamos aprofundar, óbvio, na aula de ligação química, beleza? Que vai estar na sequência aí. Bom, galera, então o que nós temos que saber nesse primeiro momento, que a próxima lousa vai ser sobre propriedades, é que família, linha vertical, beleza? Período, linha horizontal. E as famílias se dividem em A e B. Professor, beleza. Então, família do boro, família do carbono, nitrogênio, calcogênio, halogênio, família 8, gases nobres, certo? Lembrando que todo mundo quer ser gás nobre, tá? Até o bordão do Paulo Valim aí é fala gás nobre. Eu gostaria de ter um... Gente, manda pra mim um bordão lá no @prof.leandroleal. Manda pra mim um bordão, que eu queria ter um bordão. Eu não tenho bordão, eu falo fala galera, é um negócio meio tipo, todo mundo faz. Eu queria ter um bordão só meu. Falei, e aí, gás nobre, olha que louco, né? Quem sabe? A gente cria um junto.
Então, gás nobre, todo mundo quer ser ele porque todo mundo quer ser estável, né? Todo mundo quer respeitar essa regra do octeto. Legal? Então, esse é o último cara, esse é o gás nobre. Eu falo, aí eu sempre digo, né? Como é que o gás nobre vai fazer ligação química, cara? Ele não precisa, tá? Ele já tem 8 elétrons, ele tá estável. Agora, todo o resto quer fazer ligação química. Vamos lá. Aí, nós temos os metais de transição. Prestem muita atenção na aula de distribuição eletrônica, nós vamos aprofundar muito na família B. A família B, ela vai realizar ligação metálica entre metais, né? Só que nós temos que saber o seguinte, esses caras são de transição. Se eles são de transição, eles têm um número do grupo definido, tá? Só que eles não têm a mesma relação que a família A. A família não quer dizer o número de elétrons na última camada, beleza? Nós vamos aprofundar isso na próxima aula de distribuição eletrônica. Galera, essa foi a nossa primeira parte. Vou vir para a segunda parte agora com as propriedades periódicas e, obviamente, com tudo que vocês têm que saber para o Enem de tabela periódica. Segura aí. É isso aí, galera. Agora nós vamos falar sobre as propriedades periódicas. E o que importa, né? O que realmente importa disso, dessa aula inteira. São as características. Então você começa a entender, você começa a interpretar. Só de olhar você já... Ah, isso faz sentido. Fica vendo como vai fazer sentido a sua vida agora e vai aparecer aquele meme do carinha assim, ó, fazendo assim, ó, da expansão do cérebro. Eu adoro esse meme. Vamos lá. Esses são os 4 principais, tá? O primeiro é raio atômico. Raio vem de algo grande, né? Raio lembra metade do diâmetro. Então eu penso assim... Raio é uma parte que vai do núcleo do átomo até o final lá da eletrosfera. Simples, né? E raio atômico é óbvio que quanto mais para baixo da tabela, maior é esse raio. Professor, o que eu tenho que saber do raio? Agora vai entrar a parte louca aqui da história. O raio, ele pode ser grandão, exemplo frâncio, ou ele pode ser pequenininho, exemplo flúor, tá? Aí você imagina o seguinte, se o raio for pequeno, certo? Qual é a chance de eu deixar você pegar um elétron? Aí, já nós vamos chegar ali na parte, ai meu Deus, estou emocionado. Qual que é a chance de eu deixar você pegar um elétron? Eu tô assim, ó, olha eu aqui, ó, tô segurando aqui o elétron bem aqui comigo. É zero, cara, é quase zero na verdade, é muito baixa, é muito difícil você tirar o elétron de mim. Agora, o frâncio, olha ele aqui, ó, Ó o Frâncio. E aí, você quer um elétron aqui? Quer um eletrim? Beleza. É muito fácil, porque é o raio. E aí a atração eletrosfera-núcleo é pequena. Agora, a atração, nesse caso, da parte da eletrosfera-núcleo é muito alta. Então, é isso que vocês têm que entender em relação ao raio atômico. Entendendo isso, já nós vamos chegar nessas 2 propriedades aqui, só para vocês se ligarem. Então, o raio atômico é a primeira. O tamanho de um átomo cresce, obviamente, conforme eu descer a tabela periódica. Para lá, para a esquerda e para baixo. Já a eletronegatividade é o oposto. Eletronegatividade, ó, se liga nessa definição. Capacidade de receber elétrons, né? Capacidade de ganhar elétrons. É óbvio que quem está aqui quer ganhar. Lembra que aqui não, tá? Essa parte não, a gente não considera os gases nobres. Os gases nobres eles já estão completos, beleza? Essa relação sem o gás nobre. Então quem quer ganhar mais elétron de todo mundo, nesse caso, é o flúor, porque o flúor tá lá na camada, na família 7, né? E na segunda camada. Professor, quem que é o elemento mais eletronegativo então? Flúor. E aí eu tenho um negocinho bacana para vocês aí. Tá? Até coloquei isso no meu Instagram esses dias. Fui mais eletronegativo que o oxigênio. Ontem, mais eletronegativo que o nitrogênio. Fui ontem no clube, briguei e, olá, e saí correndo para o hospital. Então eu tenho aqui uma ordem de eletronegatividade do mais eletronegativo para o menos eletronegativo. Nesse caso é um cara eletropositivo. Então nessa situação eu sei que esse cara tem muita capacidade de ganhar elétron. Ele tem 7 elétrons, então ele quer chegar logo no 8, gente. Pelo amor de Deus, o cara que tá com 7, ele tá assim ó, na rua. Ó. E aí, mano, você tem elétron aí? Você tem elétron aí? Você tem elétron? O cara tá assim. Agora já o cara que tem um elétron lá, ele tá assim, ó. E aí, quer um elétron aí?
Firmeza? Vai o elétron aí, tá? Olha isso. Agora o cara que tem 7, tá todo mundo pertinho dele aqui, ele tá abraçado, lógico, dependendo do raio, né? Tá abraçado com os elétrons e ele quer mais. Fechou? Agora nós vamos falar das duas últimas, as propriedades elas são importantíssimas, que é a afinidade eletrônica e a energia de ionização, tá? Gente, a afinidade eletrônica é o seguinte, tanto a afinidade quanto a energia de ionização, elas crescem do mesmo sentido, só que elas são diferentes. Por que elas são diferentes? A afinidade eletrônica é a energia liberada quando um átomo recebe elétron. Se liga, energia liberada quando um átomo recebe elétron. Beleza, professor, o que significa isso? O flúor, você imagina o seguinte, eu vou dar um elétron pro flúor. O flúor vai ficar triste ou vai ficar feliz? Cara, ele vai ficar muito feliz, cara. O cara tem 7 elétrons. Você manda elétron pra ele, ele vai ficar assim, ó. Fechou? Se ele vai fazer isso aqui, olha o tanto de energia que ele vai liberar. Ele vai liberar uma energia enorme ao receber o elétron, tá? Por quê? Porque ele tá super feliz. Então, de novo, energia liberada ao receber o elétron. O flúor vai ficar extremamente feliz. Ele vai lá na balada à noite, tá? Agora, energia de ionização também cresce para cá, mas aí não é. Aí nesse caso, não é a energia liberada, nesse caso, é a energia necessária para retirar o elétron. Olha como é louco, é o oposto, na verdade, da afinidade eletrônica, mas não na questão de crescimento. Por que o oposto, professor? Se liga, eu quero produzir uma energia para retirar o elétron do flúor, galera. Eu tenho que fazer uma energia muito alta para você retirar o elétron do flúor. O flúor tem 7, cara. Como é que você vai deixar ele com 6? O cara tem 7, o cara tá chegando no 8. Ele tá tipo ali, opa, e você vai lá e vai atrasar a vida dele? Não vai. Então, a energia de ionização é isso, ou potencial também. Nós podemos chamar também de potencial de ionização. É exatamente isso. É a energia necessária para retirar um elétron dali. Ali, fazendo parênteses, então, com raio atômico, lembra que eu falei para vocês que quando eu aumento lá um cara, ele não fica isso aqui, ó, né? Ó que louco. Então, um cara que tá aqui, ó, a energia, né? A energia para você retirar um elétron do frâncio, por exemplo, é pequenininha. Ó, tira aí meu elétron. Tira aí. Eu vou até pedir para produção aqui. Produção hoje, gente, é o Yuri, tá? Sigam o Yuri, o Instagram do Yuri tá aparecendo aqui, ó. Yuri, produção do Yuri. Ó, Yuri tirou facilmente. Agora o Yuri vai aparecer no meu vídeo, ó. Yuri, por favor, vem tirar meu elétron aqui agora. Não tira não, né? Não, beleza. Vai que ele é forte, né? Vai tirar. Beleza, galera? É isso, tá? Manda um salve pra galera, Yuri. Manda um salve, manda... E aí, pessoal, aqui professor Yuri com vocês. Um salve aí, invadindo a aula do professor Leandro. Vou invadir a sua. Vamos lá, pessoal, invade lá que tamo junto. Pessoal, vamos correr aí que o Enem tá aí. Isso aí. E a gente tem que correr atrás, ainda dá tempo. Não perca a cabeça, hein? Bora lá, professor. Ó, aí sim, gostei, hein? Gostei dessa entrada dele, hein? Beleza, galera, então voltando aqui, vocês têm que ter noção de que a energia de ionização, ó, aqui para você retirar é facinho. Agora, para retirar do flúor aqui, dos caras que estão mais para lá, é uma energia muito elevada, eu sou pequenininho, olha aqui que louco, tá? Então aí, essa é a relação de raio com a energia de ionização, a afinidade eletrônica e eletronegatividade. Galera, espero que vocês estejam gostando dessa sequência de aulas, espero que vocês estejam fazendo os exercícios. Deixa eu falar uma coisa, monitoria, poucas monitorias chegando, tá? Poucas dúvidas, isso não é bom, dúvida existe. Então, por favor, mandem as dúvidas, tá? Façam os exercícios. Eu também quero que vocês entrem em contato, pode ser pelo Instagram, pode ser pelo atendimento do site ou pelo e-mail do site, e digam qual que é o rendimento de vocês nos exercícios. Façam os simulados, tá? Terá um simulado em breve liberado, e todo mês tem um simulado novo. Façam os simulados, assistam as aulas ao vivo, aproveitem ao máximo, essa plataforma é para vocês, para que vocês cheguem no final do ano e consigam qualquer objetivo, beleza? Mais uma vez, muito obrigado, não perca a cabeça e nos vemos em breve.